Olá, nessa aula vamos ver um exemplo sobre o cálculo do risco e retorno de carteiras. Então, aqui no Excel, nós temos um exemplo onde tem dois ativos, x e y. O ativo x tem um retorno esperado de 8% ao ano e um desvio padrão, que mede o risco, 5% ao ano. O ativo y tem um retorno de 25% e um risco, um desvio padrão de 12%. O valor total investido nessa carteira foi de R$ 3.000. E a correlação entre os ativos x entre os retornos dos ativos x e y era menos 0,6. O que quer dizer isso? Quer dizer uma correlação negativa, ou seja, enquanto eles têm movimentação inversa. Quando os retornos do ativo x sobem, os retornos do y caem. Mas isso não é completamente simétrico, porque não é menos 1, mas é próximo de menos 1, então ele tem correlação inversa. Como que eu calculo a covariância de XY? É só multiplicar a correlação de XY pelo desvio padrão de X pelo desvio padrão de Y. E aqui nós temos a covariância. Nesse exemplo, eu montei diversas carteiras com os pesos diferentes, para mostrar para vocês a hipérbole de Markowitz. Então, vamos supor aqui, todas essas carteiras foram as carteiras montadas com esses percentuais aqui de dinheiro em cada uma delas. Então, WX é o percentual investido na carteira no ativo X e WY é o total investido, o percentual investido na carteira Y. Então, nós começamos aqui a carteira A com todo o dinheiro investido na Y. Então, esse é o gráfico da própria dessas carteiras aqui, ó, retorno e o risco dessas carteiras. Então, a carteira A seria essa daqui, que vai investir 100% no ativo Y, e a carteira U é essa daqui de baixo, que é aquela que vai investir 100% no ativo X. E aí, nesse meio do caminho, eu vou aumentando aqui a participação do ativo X e aqui eu vou diminuindo a participação desse ativo Y. E aqui tem o cálculo do retorno da carteira e do risco da carteira para essas composições aqui. Aqui é o coeficiente de variação da carteira e o índice de Sharpe. Então, vamos calcular aqui, eu vou mostrar para vocês uma delas, como que faz o cálculo, e aí o cálculo de todas as outras é exatamente igual. O retorno da carteira, ele é calculado pelo percentual investido em X, vezes o retorno esperado de X, mais o percentual investido em Y, vezes o retorno esperado de Y. Então, essa primeira ficaria o percentual investido em X vezes o retorno esperado de X, mais o percentual investido Y vezes o retorno esperado de Y, que é 25% o próprio retorno esperado de Y, porque todo o dinheiro está investido nele. E assim vai sucessivamente, até que o último, como está 100% do dinheiro investido em X, vai ser o próprio retorno esperado de X. E o risco da carteira, como que eu vou calcular? Então, todos esses têm exatamente a mesma fórmula. O risco da carteira nós vamos calcular pela fórmula de Markowitz, que é pela diversificação das carteiras. Como que eu vou calcular? Então, é igual, vou abrir o parênteses aqui, o percentual investido no primeiro ativo, ou seja, WX ao quadrado, vezes o desvio padrão de x ao quadrado também, mais o percentual investido em y ao quadrado, vezes o desvio padrão de y ao quadrado, mais 2 vezes o peso de x vezes o peso de y, vezes a covariância de xy. Isso elevado a meio, porque é a raiz quadrada que eu quero. Então, aqui, fecho parênteses, lá, o risco deu 12%. Se eu quisesse pegar outro percentual, o que eu faria? Eu vou descer aqui, 30% e 70%, por exemplo. Então, aqui, 30 e 70,
me deu um valor de 7,6, ó, 30 e 70, 7,6 é exatamente o risco da carteira. Então, todos eles foram calculados da mesma forma até aqui embaixo. Então, a primeira carteira vai ter o retorno e o risco de Y, porque eu investi tudo em Y, ó, 25 e 12, igual Y. E a última vai ser, como eu investi 100% em X, vai ser o retorno e o risco de X, 8% e 5%, exatamente igual. E aqui nesse meio do caminho, nós vamos ter variações. Como elas têm correlação negativa, eu vou conseguir o benefício da diversificação, que é, para o mesmo retorno esperado, eu vou reduzir o risco. Por isso que eu consigo risco menor do que os dois ativos juntos. Pode ver que X é o ativo que tem menor retorno e menor risco, e Y é o ativo que tem maior retorno e maior risco. Só que o mínimo retorno aqui seria 5%. E com a diversificação da carteira, existem combinações que eu vou conseguir riscos menores que 5% e menores que 12%. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que a partir desses valores, eu tenho risco menor do que o ativo de menor risco, por conta do benefício da diversificação. Aí, o que é o coeficiente de variação da carteira? Ele vai medir o quanto de risco aquela carteira oferece por unidade de retorno. Então, eu vou calcular o desvio padrão da carteira. Então, aqui, ó, desvio padrão da carteira dividido pelo retorno. Então, deu 0,48 aqui. Só um detalhe, aqui retorno da carteira é retorno esperado da carteira e o risco da carteira é o desvio padrão da carteira. O que ele mede esse coeficiente de variação? Quanto que aquela carteira oferece de risco por unidade de retorno. Então, quanto mais baixo for esse valor, mais eficiente é a carteira. Então, nós vamos pegar aqui, ó, essa daqui é 0,48 e essa é 0,62. Tá vendo que vai diminuindo esse valor? Então, eu consigo obter benefícios da diversificação, carteiras mais eficientes do que os próprios ativos de maneira isolada. O índice de Sharpe da carteira, ele mede também uma medida de eficiência. Então, só que ele mede ao contrário. O coeficiente de variação é quanto menor, melhor, porque quanto menor risco por unidade de retorno, melhor é. E o índice de Sharpe é ao contrário, quanto maior ele for, melhor, mais eficiente é a carteira. O que acontece com o índice de Sharpe? Ele é o retorno esperado da carteira menos uma taxa livre de risco, que aqui no exercício é de 7%, dividido pelo risco da carteira, que é medido pelo desvio padrão. Então, vai ser retorno esperado da carteira menos a taxa livre de risco, dividido pelo desvio padrão da carteira. Então, ele vai medir o prêmio pelo risco da carteira, o quanto a carteira oferece de retorno esperado acima da taxa livre de risco, dividido pelo seu risco, ou seja, pelo seu desvio padrão. Então, quanto maior, melhor ele é. Tá vendo que eu consigo aumentar isso? Ó, começa com 1,5, vai 1,7, 1,9, eu consigo chegar até 2. E depois ele volta a cair. E esse último aqui é o menor valor de todos, que é 0,2. Então, a carteira formada somente pelo X é a carteira menos eficiente. É a que traz maior risco por unidade de retorno ou menor retorno por unidade de risco. Então, dentre todas essas carteiras, tem duas que merecem destaque. Nós temos aqui o que nós chamamos de carteira de mínima variância, que é a carteira formada por esses dois ativos que tem um menor desvio padrão. Então, se eu falar, eu quero a carteira que me traz o menor risco possível, então eu vou vou calcular essa carteira de mínima variância. Como que eu calculo ela? Ela tem essa fórmula aqui. Então, eu vou trabalhar com o desvio padrão de y ao quadrado. Então, para eu achar o WX, ou seja, quanto que eu vou investir em X, eu vou fazer o desvio padrão de y do outro ativo ao quadrado
menos o desvio padrão de X vezes o desvio padrão, a correlação, e vezes o desvio padrão de Y. Depois eu vou dividir pelo desvio padrão de x ao quadrado mais o desvio padrão de y ao quadrado menos 2 vezes a correlação de xy vezes desvio de x vezes desvio de y. Então, essa daqui é a fórmula da carteira de mínima variância para eu calcular o WX. Calculei o WX, o WY é só fazer 1 menos o WX. Então, quer dizer, para eu ter uma carteira que tenha o mínimo risco, o mínimo desvio padrão, não é a carteira mais eficiente, é a que tem menor risco. Eu tenho que investir quase 75% em X e praticamente 25% em Y. Então, seriam essas porcentagens aqui. Então, que é esse daqui, ó, tá bem igual aqui embaixo. Com isso, eu teria um retorno de carteira de 12,3%, que é formado por 75% de A, vezes o retorno esperado de o peso de X, vezes o retorno esperado de X, mais o peso de Y, vezes o retorno esperado de Y. E o risco da carteira seria de 3,09. Então, eu consigo abaixar o risco dessa carteira até 3,09% ao ano, que é menor que os 5% da carteira de menor risco. Olha como eu consegui melhorar. Se eu investisse só em X, eu conseguiria um retorno de 8% com um risco de 5%. Combinando os dois nessa proporção, eu consegui um retorno de 12,3%, muito maior do que o 8%, e um risco menor. Então, o risco de 5, aqui eu consegui um risco de 3,09. Então, o coeficiente de variação dessa carteira é de 0,25 e o índice de Sharpe 1,71. E aí, a carteira ótima, que é a carteira mais eficiente, ou seja, com maior índice de Sharpe, o que eu vou ter? Então, como que eu calculo aqui a carteira ótima, ou seja, aquela mais eficiente que tem o maior índice de Sharpe? Eu vou calcular aqui pela fórmula. Aqui embaixo eu vou fazer pela fórmula, aqui em cima eu vou fazer pelo solver. Como é que eu calculo pelo solver? Eu vou tirar aqui, porque eu não sei ainda quanto que é o WX. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em dados, solver, e eu quero que esse valor aqui, ou seja, o índice de Sharpe, seja maximizado. E eu quero alterando essa célula aqui, ou seja, o peso de X. Resolver, ok. Ah lá. Então, se eu colocar aqui um peso, investir praticamente 62% do meu dinheiro em X e 38% em Y, eu vou ter um retorno de 14,46 e um risco de 3,67. Com isso, eu tenho um índice de Sharpe de 2,03. Tá aqui a fórmula do índice de Sharpe, que é o retorno da carteira, menos a taxa livre de risco, dividido pelo risco, pelo desvio padrão. Então, essa daqui seria a carteira mais eficiente. Como é que ficaria aqui no gráfico? Ó, aqui tem todas as possibilidades de carteira. Na verdade, são infinitas possibilidades. Eu coloquei alguns números aqui para fazer a curva. Essa carteira aqui que eu pintei de laranja é a carteira de mínima variância, é aquela que tem o menor risco possível, então o risco dela é de 3,09 e o retorno de 12,30. Essa carteira aqui é a carteira que tem 100% de X, essa que tem 100% de Y. E essa carteira aqui, que nós chamamos de carteira ótima, ela é a carteira mais eficiente, ou seja, aquela que melhor remunera pelo risco. É a que tem o maior prêmio pelo risco em relação
ao retorno, em relação, tem maior prêmio pelo risco em relação ao risco da carteira. Então, qual que é a fronteira eficiente? A fronteira eficiente seria desse ponto laranja para cima, porque todas essas carteiras aqui, elas têm predominância em relação às de baixo. Então, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu colocar uma linha. Inserir linhas. Se eu traçasse aqui, ó, uma linha, aí, essa carteira de cima, ela tem predominância sobre a de baixo. Por quê? Para o mesmo risco, ela tem um retorno esperado maior. Ó. Aqui o risco é 4,35 e um retorno de 15,65. Aqui, ó, 4,42, mas eu posso achar de 4,35 e um retorno de 8,85. Então, isso significa que eu prefiro a de cima. Ela tem um retorno muito maior em relação ao risco. Então, essas carteiras aqui da linha de baixo, elas são carteiras ineficientes. Eu não vou escolhê-las. Eu posso escolher qualquer uma dentre a carteira de mínima variância, essa daqui, até lá em cima. Isso que nós chamamos de fronteira eficiente. Bom, e sem ser pelo solver, como é que eu calculo a carteira ótima ou a carteira mais eficiente? Pela multiplicação de matrizes. Então, primeiro eu preciso achar a matriz de correlação. Então, qual que é a correlação entre x e x? Mais 1, retornos de x e retornos de x, retornos de x e retornos de y menos 0,6, que ele me deu, retornos de x em relação a y aqui, menos 0,6 e y é 1. Da matriz de correlação, eu consigo calcular a matriz de covariância. Covariância entre x e x é o quê? A correlação entre x e x vezes o desvio padrão de x em relação ao desvio padrão de x. Basicamente, vai ser o quê? A covariância entre x e x é a variância de x, ou seja, é o desvio padrão ao quadrado. E mesma coisa de y. Ó, se eu pegar aqui e fizer o desvio padrão de y ao quadrado, eu vou ter a variância de y ou a covariância de y com y. E como é que eu acho a covariância entre x e y? É só multiplicar a correlação pelo desvio padrão de x pelo desvio padrão de y, ó, mesmo valor daqui de cima. E aqui é a mesma coisa. Então, aqui nós já temos a matriz de covariância. O que mais que eu preciso? Eu preciso da matriz do prêmio pelo risco. Então, o retorno esperado de x menos a taxa livre de risco, ou seja, 8%, que é o retorno esperado de x, menos 7%, que é 1%, e de y, que vai ser 25%, menos o 7%, que vai me dar 18%. Agora, eu preciso da matriz inversa da matriz de covariância. Como é que eu acho a inversa da matriz de covariância? Então, eu vou fazer aqui, ó, igual matriz inversa. Eu vou selecionar a matriz, vou dar Enter. Aí, eu vou selecionar o quantas células tem, que são 4. Eu vou vir aqui em cima, Ctrl Shift Enter. Pronto. Ele me montou a matriz inversa da matriz de covariância, que é os números que estão exatamente aqui. E aí, como é que eu acho os pesos, que é o WX e o o ZX e o ZY. O WX e o WY é o próximo passo. Primeiro eu tenho que achar os ZX e os ZY. Isso daqui, essa da matriz, ela vai ser o resultado da multiplicação da inversa da matriz de covariância com um prêmio pelo risco. Então, eu venho aqui igual matriz, multiplicação. Então, eu pego a matriz 1, que é a inversa da matriz de covariância, e eu quero multiplicar pela matriz de prêmio pelo risco. Então, eu vou dar Enter aqui, seleciono, que são só duas, né, células, eu clico lá, Ctrl Shift Enter, lá.
Isso são os pesos, ZX, que é 34, é o que eu acabei de achar aqui, e o ZY, que é 21. E aí, eu posso achar o Z total somando esses dois aqui de cima. Como que eu acho o WX? O WX ele vai ser o ZX dividido pelo Z total. Então, 61,97. E o ZY vai ser o ZY dividido, o WY vai ser ZY dividido pelo Z total, 38%. Estão vendo que deu exatamente o mesmo valor do solver, ó. Aqui eu resolvi pelo Excel e aqui eu resolvi na mão pela multiplicação de matrizes. Então, vocês podem multiplicar as matrizes e para quantos ativos tiver. Se tiver 3, 4, é a mesma conta da multiplicação. Bom, o retorno esperado, do mesmo jeito de cálculo, e o risco da carteira também. Aí, eu ainda posso calcular o value at risk, ou seja, o VAR dessa carteira. Quanto que é o VAR da carteira para um dia? Primeiro eu tenho que achar o Z, certo? Então, o valor eu já tenho, o valor está lá em cima, que é igual a R$3.000. Vou colocar aqui. O que mais que eu preciso para calcular? O Z. Então, se o Z for para 95% de confiança, como é que eu faço? Igual inv.normp, deixa eu pegar daqui. Copiar a fórmula. Mais fácil. Então, inv.normp, e aqui eu vou colocar quantos por cento de confiança eu quero. Então, 95% vai dar 1,645, se eu pegar o número mais redondo. Então aqui eu calculei, deixa eu ver para quanto? Para 95%. O que mais que eu preciso? O N vai ser de um dia e eu preciso do desvio padrão da carteira. Desvio padrão da carteira. Qual que é o desvio dessa carteira? Esse daqui, que é o valor do risco. Então, como é que eu acho o VAR? O VAR vai ser o valor da carteira vezes o Z, vezes o desvio padrão, vezes raiz quadrada de N, número de dias. Lá, R$181, 0,2. O que quer dizer isso? Quer dizer que para essa carteira formada com 61,97% de X, 38% de Y, na qual eu investi R$3.000, eu tenho a perda máxima esperada de R$181 para um dia com 95% de confiança. Isso quer dizer que tem 5% de chance de eu ter uma perda maior do que R$181 em um dia. Aí você fala assim, não, mas eu quero mais confiança, eu quero 99%. Ok, a gente coloca aqui 99%. Quanto que deu meu VAR? 256. Então aqui, ó, é só aumentar para 99%, lá, R$256. Então, eu tenho 1% só de chance de ter uma perda máxima maior do que R$256 em um dia. Também posso aumentar os dias. Eu não quero para um dia, eu quero para 5 dias. Então, aqui ficou o mesmo valor, só que raiz de 5 no final. Então, me dá uma perda máxima de R$572. Isso quer dizer que eu tenho 1% de chance de ter uma perda maior do que R$572 em 5 dias úteis para essa carteira. Então, isso quer dizer o valor em risco ou value at risk. Coeficiente de variação da carteira nós já calculamos, né, que é o risco dividido, ou seja, o desvio padrão dividido pelo retorno esperado, e o índice de Sharpe também, que é o retorno esperado da carteira menos a taxa livre de risco dividido pelo desvio padrão. E é isso daqui que nós tínhamos para o exercício.
Espero ter ajudado aí vocês. Bons estudos e até a próxima!